Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Vamos retomando mais uma vez falando sobre análise do comportamento, né? Apesar de não ser um assunto novo aqui no canal, mas eu acho importante a gente retomar esse assunto. Então vamos falando de conceitos básicos, né? Na análise do comportamento, se eu quero aumentar a probabilidade de um comportamento acontecer, eu estou falando de reforço. Aumentou a probabilidade é sempre reforço. Se eu quero diminuir a probabilidade desse comportamento acontecer, eu posso ter duas coisas: ou a extinção ou a punição. Então, diminuir a probabilidade é extinção ou punição. Aumentar a probabilidade é sempre reforço. O reforço é sempre o que faz o comportamento, a probabilidade desse comportamento voltar a acontecer. Esse reforço ele se divide em dois: reforço positivo e reforço negativo. No reforço positivo, a gente adiciona um estímulo ao ambiente. No reforço negativo, eu retiro um estímulo do ambiente. Reforço positivo, eu adiciono. Reforço negativo, eu retiro. Então, no reforço positivo, vamos colocar como exemplo, eu quero aumentar a probabilidade do Joãozinho tirar 10 na prova, né, por exemplo. Então, eu dou um presente para o Joãozinho. A partir do instante que eu adiciono no ambiente do Joãozinho o presente, eu estou reforçando ele tirar nota 10. E é um reforço positivo por quê? Porque eu adicionei o presente no ambiente do Joãozinho. Agora vamos imaginar, por exemplo, o reforço negativo, em que eu retiro um estímulo do ambiente do Joãozinho. Né, por exemplo, vamos imaginar que o Joãozinho está no escritório dele trabalhando e aí ele está com calor. Aí ele pega o controle do ar-condicionado e liga o ar-condicionado. O comportamento de ligar o ar-condicionado vai ser reforçado. Porque a partir do instante que o calor, que é um estímulo aversivo, vai ser retirado do ambiente, o Joãozinho vai ter o comportamento dele de ligar o ar-condicionado da próxima vez que sentir calor. Então, o estímulo aversivo foi retirado e o comportamento do Joãozinho foi reforçado. E foi reforçado negativamente por quê? Porque foi retirado um estímulo aversivo do ambiente, que no caso é o calor. Tudo bem até aqui? Então vamos lá para o próximo. A extinção. A extinção é uma das formas de diminuir a probabilidade de determinado comportamento. Então, na extinção, a gente vai diminuir o comportamento, ou pelo menos a sua probabilidade. Por exemplo, o Joãozinho fala palavrão na escola. Aí, o que reforça Joãozinho a falar palavrão? É porque Joãozinho tem a atenção dos colegas. Os colegas ficam rindo, aplaudem ele. E Joãozinho se sente motivado a repetir esse comportamento. Então, a risada dos colegas é o reforço para Joãozinho voltar a falar palavrão. A partir do instante que a gente tira a risada dos colegas, o comportamento do Joãozinho vai diminuindo, vai sendo extinto. Então, houve aqui uma extinção, porque o estímulo para Joãozinho falar palavrão acabou. Aí, também, para diminuir a probabilidade do comportamento acontecer, também tem a punição. Essa punição também pode ser positiva e negativa. Na punição positiva, diminui a probabilidade do comportamento, diminui a probabilidade do comportamento voltar a acontecer pelo acréscimo de um estímulo aversivo. Por exemplo, o Joãozinho fala palavrão na escola, aí chega em casa eu dou uma bronca nele. Aí o Joãozinho para de falar palavrão.
eu estou punindo o Joãozinho. E eu estou punindo positivamente por quê? Porque eu estou adicionando um estímulo aversivo para o Joãozinho, no ambiente do Joãozinho. Então, adicionei estímulo aversivo, o Joãozinho para de falar palavrão. Logo, o comportamento do Joãozinho foi punido positivamente, porque foi adicionado. E na punição negativa? A punição negativa é a diminuição da probabilidade do comportamento acontecer pela retirada de um estímulo. Por exemplo, o Joãozinho fala palavrão e aí eu te retiro a mesada do Joãozinho. Para ele não ficar sem mesada, ele vai parar de falar palavrão, né? Então, eu estou punindo o comportamento do Joãozinho. E essa punição é negativa porque eu estou retirando um estímulo do ambiente do Joãozinho. Agora, a gente precisa ter cuidado para não confundir dois termos, que é a extinção e a punição. São muito parecidos. Na extinção, eu não falei que a gente retira um estímulo do ambiente do Joãozinho, que no caso é a risada dos colegas. Aqui na punição, a gente retira a mesada. Então, nos dois tipos, extinção e punição negativa, eu estou retirando estímulos do ambiente do Joãozinho. Qual a diferença? É que na extinção, eu estou retirando o estímulo específico para o Joãozinho falar palavrão, que no caso é a risada dos colegas. A risada dos colegas só serve para isso, para o Joãozinho falar palavrão. E a coisa que motiva o Joãozinho a falar palavrão é a risada dos colegas. Já na punição negativa, eu estou retirando a mesada. A mesada, ela é estímulo para outras coisas, ela não é estímulo para o Joãozinho parar de falar palavrão. A mesada, ela é estímulo para o Joãozinho comprar um videogame, é o estímulo para o Joãozinho comprar um sorvete. Então, o estímulo para o Joãozinho continuar falando palavrão vai estar lá, que é a risada dos colegas. Agora, ele vai parar por quê? Porque senão ele perde a mesada. Então, essa retirada da mesada é a punição. Não é a retirada do reforçador específico do Joãozinho. É a retirada de estímulo para outros comportamentos. Então, por isso é punição. Só recapitulando. Na extinção, eu retiro o estímulo específico do Joãozinho falar palavrão. Na punição, eu retiro um estímulo, mas esse estímulo serve para outras coisas. Não necessariamente é o estímulo do Joãozinho falar palavrão. São estímulos diferentes. Tudo bem até aqui? Então, eu espero que tenha ficado mais claro, né, nesse vídeo, esses conceitos básicos de análise do comportamento. Espero ter ajudado. Não esqueçam de curtir, comentem e nos ajude aqui no canal. Até o nosso próximo vídeo.